Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal, meus nobres e queridos irmãos. Tá aqui, essa matéria foi a mais pedida, inclusive nos comentários, né? Muitos de vocês pediram essa matéria aqui. E a gente vai falar porque é um absurdo, meus irmãos, ainda mais vindo de quem está vindo, certo? Vou ler na íntegra o que está dizendo a matéria aqui. Nós não criamos a notícia, nós simplesmente descontaminamos o que é manipulação da notícia, é o que a gente faz no nosso canal. Mas preste atenção nisso aqui, ó. Xuxa divulga abaixo-assinado e reúne 500 mil assinantes pela cassação de Damares. Além da apresentadora, outros famosos apoiaram a petição. A ex-ministra da Mulher foi eleita como senadora pelo Distrito Federal no último dia 2 de outubro. Pronto, uma matéria muito recente, de 12 de 10 de 2022. Eu vou ler aqui na íntegra, tá certo? Para que alguém, principalmente quem ainda está manipulado por essa turma da mídia, diga, mas você já vai induzindo os seus inscritos, os seus seguidores a pensar como você. Não. Esse argumento é tão fraco que eu vou colocar aqui do jeitinho que está a matéria da mídia. Então, se for questão de, porque falou primeiro vai manipular, então eu tô dando a arma ao inimigo, já que eu vou passar primeiro a versão deles. Olha só. Senadora eleita pelo Distrito Federal neste ano, Damares Alves é alvo de uma petição com quase 500 mil assinaturas pedindo a cassação do mandato dela. Uma das apoiadoras do abaixo-assinado é a apresentadora Xuxa Meneghel, que compartilhou o link pelo Instagram na terça-feira, 11 do 10. Além da rainha dos baixinhos, outros famosos como a atriz Patrícia Pilar e os jornalistas Chico Sá e Marcelo também compartilharam o link da petição que solicita que a ex-ministra do governo Jair Bolsonaro, PL, seja cassada antes mesmo de assumir a cadeira em 1º de janeiro de 2023. A descrição da petição destaca a denúncia feita por Damares no último dia 8, em uma igreja da Assembleia de Deus do Ministério Fama, em Goiânia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do anal. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Segundo a petição, caso Damares tenha falado a verdade da denúncia, ela cometeu crime de prevaricação, pois poderia evitar os maus tratos às crianças e não o fez. Não houve denúncia às entidades competentes. Detalha, se Damares mente, está usando a fé do povo em defesa da causa própria e de seu candidato. É necessário que a justiça também esclareça o caso. Completa o texto. E aí Damares Alves foi eleita senadora pelo Distrito Federal com 714.562 mil votos, 44,98% do total. O mandato para o cargo tem duração de 8 anos, indo de 2023 até 2030. Bom, agora sim que você ouviu a versão podre e imunda da mídia, com vários furos aqui, eu me acho no direito de dizer a minha. E aí concorda quem quiser. Eu fui um dos primeiros caras aqui que expus a dona Xuxa. Inclusive, recebi um strike na época, quase perdi o canal por conta disso. Nós mostramos que ela, assim que fechou, que virou a famosa rainha dos baixinhos, deixou a vida que ela tinha até então e tentou apagar a sua história. Ela fez um filme chamado Estranho Amor, um entre vários outros que ela tem na sua carreira. Tinha até então, ela era modelo. E o filme, ela fica nua com uma criança. Criança essa que, devido a ter esse tipo de infância, essa exposição, virou um ator de filme adulto, infelizmente. E aí ele foi perseguido por ela, foi caçado, ninguém era para dar entrevista a ele. E o filme, ela mesmo comprou os direitos desse filme, enricou, né? Comprou os direitos desse filme e proibiu em todo o território nacional. Ninguém pode transmitir ou falar até daquele filme. Então quando eu fiz o vídeo, né, desmascarando toda a história dela, ela veio, correu e deu strike. Beleza. Os outros artistas que estão apoiando, eu não fiz nenhuma pesquisa profunda como fiz com ela. Mas basta você ouvir os cochichos, as denúncias, como, por exemplo, Jorge Cajuru, que disse que o meio da mídia é altamente devasso. Isso, Jorge Cajuru,
que vive no meio deles. Ele disse, olha, o pessoal é muito devasso. Rola de tudo, inclusive com crianças. E nessa ocasião que Jorge Cajuru falou isso, ele falou até de um caso de um jornalista muito conhecido. Então, se aqui e ali, não é? Nós temos vídeos aqui com artistas da própria Globo dizendo o que é que rolava lá, o quartinho do Pó e do Redondo, né? Que nós também temos esse vídeo aqui. Diante de tudo isso, denúncias de ex-diretor da Globo, também tem vídeo aqui, mostrando o que ele fazia as mulheres se submeter para poder conseguir o papel e tantas outras coisas que a gente nem dá conta de falar de tudo, até porque vídeos com essa conotação o YouTube não curte muito. Mas a gente faz o possível para trazer isso para vocês. Mas se essa é realidade também que agora há pouco um capetista viralizou, justamente por dizer que toda a casta, né, de demônios estava com Lula. Isso o capetista falando. Tem um vídeo também no nosso canal, ele mesmo declarando isso. Então todas essas coisas nos faz pensar qual é o interesse real desses artistas, ainda mais tendo todas essas dúvidas sobre o comportamento deles dentro de quatro paredes. Porque nós sabemos, meus irmãos, que muitas crianças desaparecem não só no Brasil, mas no mundo todo, e esse fato é ignorado. Essas crianças jamais aparecem para pedir resgate nem nada, simplesmente somem da terra. E fica a pergunta na cabeça de várias famílias que tiveram um mal desse na sua própria casa: o que aconteceu com meu filho? O que é que aconteceu com a minha filha? Você tem aí a ministra, que nunca foi pego roubando dinheiro público, nunca foi pega em esquema de corrupção, mas estão pedindo a cassação dela, dizendo que ela poderia ter impedido, caso seja real, a denúncia que ela fez. Mas como ela poderia ter impedido? Ela, por acaso, tem os poderes do Super-Homem ou do Batman para chegar lá sozinha e combater uma quadrilha? Que, se nesse caso for comprovado, é internacional? Ah, mas ela poderia fazer essa denúncia. E quantos já não fizeram? E deu em quê? Então é de uma hipocrisia, meus irmãos, sem tamanho. E ainda mais vindo de uma chamada Rainha dos Baixinhos, que tem um passado, no mínimo, vergonhoso. E quem é essa mulher para vir querer ensinar alguém alguma coisa? É uma mulher sem relevância nenhuma, uma que já foi estrela numa época que as estrelas eram escolhidas, porque se de fato, meus irmãos, fosse como é hoje, aberto, que as pessoas podem crescer pelo seu próprio talento, Xuxa jamais, Xuxa e muitos desses que estão aí, considerados super estrelas, jamais teriam chegado onde chegaram. A verdade é essa, e ela sabe disso. Quando ela deita a cabeça no travesseirinho, ela sabe, olha, eu não era aquilo tudo que as pessoas fizeram acreditar. Ela sabe disso. O talento aí era muito pouco, mas era um grupo restrito, e muitos eram favorecidos e tinham oportunidades, enquanto outros simplesmente ficavam de lado. Mas se você assistir os programas dela hoje, você vê como a apresentadora era fraca, como cantora era péssima e dançarina mais ou menos. Então, por que tanto sucesso? Repito, era cartas marcadas naquela época. Só tinha oportunidade os amigos do rei. Então, graças a Deus que chegou essa mídia, né, que você tem a livre escolha. Você não entrou nesse canal aqui porque o YouTube te empurrou isso. Você entrou aqui porque você quis. Você se inscreveu, apertou no botãozinho inscreva-se porque você quis. Porque você acha que alguma informação aqui é relevante. E a gente faz de tudo, inclusive com o apoio dos próprios inscritos, para continuar esse trabalho. Pagamos caro por isso. Inclusive estamos sendo processados aqui. Eu não sei se já saiu o vídeo onde eu explico o que está acontecendo, inclusive pedindo ajuda, né, para a gente pagar o advogado. Mas é assim com quem fala a verdade, meus irmãos. Eles te processam, mesmo que vão perder o processo, mas eles te processam, que é para quê? Para gerar custo, gerar problema para você. Então eles fazem isso. Quando eu digo para vocês, meus irmãos, que infelizmente votar no Bolsonaro hoje não é uma questão de ser bolsonarista, é uma questão de salvar o Brasil de uma coisa pior. É como se você tivesse um salário de R$ 1.200 e alguém dissesse, olha, você vai receber 800. Nossa, é um abalo. Vai diminuir a renda da família. Terrível. Aí o outro diz, mas pior é a empresa quebrar e você agora não tem mais onde trabalhar. O que é pior? O que é que você escolheria diante dessas opções? Eu tenho certeza que você preferia estar ganhando o seu dinheiro ainda, mesmo que fosse menor o valor. É a mesma coisa que está acontecendo com o Brasil agora. Nós fizemos um vídeo recente também, né, mostrando aí os valores gastos na campanha de cada um nesse segundo turno. 40 milhões contra 120 milhões, não dá nem para comparar. Essa é a diferença do mal. Olha, tem esse aqui que também não é bom, certo? Mas pelo menos tem algum respeito ainda pela sua família, pelos seus filhos, pela educação que você dá a esses filhos, quer dar alguma liberdade para você se defender. E tem esse outro aqui,
que é o mal maior. Que todas aquelas pautas que você quer vomitar quando você escuta, o cara quer implementar. E aí, qual é o que você vai ficar do lado? O povo já te colocou nessa situação, entre a cruz e a espada. Não tem como, não tem outra opção. Nesse momento não tem. A gente vai trabalhar, se Deus quiser, ao longo dos próximos anos, para que tenhamos outras opções. Mas nesse momento é isso. E aí? Essa matéria aqui, meus irmãos, você tá vendo, mais uma vez, uma mulher de família que não foi pega com nenhum esquema de corrupção, mas que está sendo caçada por estar preocupada com essas crianças que simplesmente desaparecem. E eu não duvido nada, né, do que ela descreveu, até porque a gente sabe de lendas da Deep Web, que eu nem sequer vou citar aqui, porque todos esses vídeos foram banidos. A gente falava o que é que acontecia. Lembra de uma bonequinha que tinha a parte do meio humana? Eu não vou dar detalhes, porque o vídeo já saiu do ar. Mas bate justamente com isso aqui que a gente escutou. Era exatamente essa descrição. E você comprava na época essa boneca na Deep Web. Então, meus irmãos, eu, no meu particular, eu sei que o que ela está dizendo é verdade. E sei que não é tão simples como eles estão colocando aqui, né? Tentando fazer aqui um jogo da velha, onde você bate em todos os lugares. Aquela jogadinha de cartas marcadas, com nós não vai dar certo não, meus irmãos. Porque nós já estamos por dentro desses assuntos há muito tempo, principalmente quem é inscrito mais antigo. Já sabe muito bem do que rola nesse mundo. Pode ser feio, pode ser terrível, mas a gente sabe o que acontece. Então, quando vem pessoas que tocam nesse assunto, é muito estranho, né? Que esses artistas se levantem dessa maneira. A gente não vê esse mesmo de empenho deles para expulsar políticos que desviam dinheiro da saúde, por exemplo. Você não vê esse empenho deles. Muito pelo contrário, você vê eles trabalhando justamente para sonegadores de imposto. Porque quem mais sonegou imposto do que a Rede Record, com a Igreja Universal? Quem mais sonegou imposto do que a própria Rede Podre? E esse pessoal tá lá trabalhando para eles, não estão nem aí para o mal que a falta desse dinheiro faz, estão nem aí. Agora, quando uma pessoa do bem bate a real, aí querem caçar o mandato. Como assim? Antes mesmo de assumir, que medo é esse? Eu não posso acreditar que seja uma coisa pessoal, de interesse pessoal, não chega a pensar isso. Mas se você parar para raciocinar, juntar as denúncias, né, que a gente escuta aqui, como eu citei no começo. Um jornalista aqui, um ex-ator ali, um ex-artista assim. Se você junta o que eles falam com essa posição desses artistas aqui, meu irmão, o que é que você vai pensar? Porque a verdade aqui é que eles entraram nessa petição porque era uma petição fracassada, ninguém ia assinar. Então eles entram para que os seus seguidores, aquele gado mesmo que é fanboy, assine porque é a celebridade que está pedindo, não porque ele realmente concorda com isso. Tanto é que se fosse assim, não precisaria esses artistas tá pedindo, tá publicando o link. Isso aqui é a prova do desespero desses caras que parece ter interesse próprio. Parece, tá certo? Então, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui antes que eu acabe dizendo mais coisas e receba outro processo. Mas a gente volta com os nossos 2 vídeos diários, são um às 7h30 da manhã, outro às 5h45. Mas deixa aí tua opinião, não esquece de deixar o que é que você acha disso, das atitudes dessa mulher. Inclusive já foi falar internacionalmente, né, contra o nosso agronegócio e tudo. Enfim, deixa aí a tua opinião. Eu faço questão de saber, meus irmãos. Por mais que seja contrária à nossa, eu faço questão de saber. Vocês estão esquecendo também de dar o like, família. Isso prejudica o canal, tá certo? Não esquece de dar o like, não esquece de comentar. Isso ajuda muito. E a gente volta com os nossos vídeos. Então é isso, meus irmãos. Um abraço, fiquem todos com Deus e seguimos juntos. Fui!